Olá, gêmeos! Boas-vindas à sua previsão mensal e hoje, mais uma vez, trago a você uma leitura intuitiva e atemporal com a orientação espiritual dos anjos e arcanjos para os seus próximos 30 dias. Considere a partir do momento em que este vídeo chegar até você e receba somente aquilo que fizer sentido e o que não fizer, solte para o universo. Gêmeos, este é o momento para você relaxar, desacelerar, silenciar a mente, o coração, se conectar com o seu anjo da guarda, com a sua fé, a sua espiritualidade. Já vai mentalizando a situação em questão que você gostaria de receber uma orientação, um direcionamento, resposta ou conselho. Anjos e arcanjos, mensagem para o signo de Gêmeos. O que eles precisam saber e ouvir neste momento para os seus próximos 30 dias. Quatro de paus, 8 de espadas, 8 de copas, 3 de espadas e 8 de ouros. 3 vezes o número 8 para vocês, hein? Pois bem, gêmeos, vocês já estão ou estarão nesses próximos dias com a energia do 4 de paus, que é uma carta excelente, representando satisfação, paz, abundância, uma vida familiar feliz, harmônica, a conclusão bem-sucedida de um projeto e principalmente a energia de uma conquista, colheita e realização. Portanto, vocês estão em um ponto de colherem bons frutos de um trabalho, de um projeto, do desenvolvimento de algo, de um relacionamento, uma relação conjugal ou uma relação com algum familiar em específico ou com os familiares no geral. Aqui vocês estão ou estarão vibrando uma realização muito importante. A realização de algo que você trabalhou duro, arduamente, para conquistar. E finalmente, essa conquista chegando. Você colhendo os frutos de um bom trabalho, de um trabalho bem feito, de alta qualidade, e celebrando isso com os seus amigos, com os seus familiares, com aqueles que são próximos e caros a você. Então aqui um momento de celebração diante de uma conquista, diante de uma realização, de uma colheita, e um sentimento de satisfação, paz, abundância, de dever cumprido, de lar feliz, de gratidão. Alguns do signo de Gêmeos comprando a sua casa própria, outros quitando o financiamento, ou comprando o seu apartamento, ou se mudando para um bairro, para um estado, para um país que você sonhava e que você trabalhou muito para conseguir manter esse estilo de vida, manter essa casa ou esse aluguel ou o parcelamento dessa compra que para você representa algo muito sólido, seguro, estável. Para alguns, você indo morar junto com o seu cônjuge, ou você e a sua família se mudando para uma casa maior, melhor, um bairro nobre, condomínio fechado, algo seguro, com qualidade de vida, com estabilidade, conforto material. Então, seja lá qual for a sua conquista neste mês, você se sentindo muito grato, você se sentindo em paz, satisfeito, realizado e abundante.
É momento de prosperidade, contentamento e celebração para você nesses próximos dias. Aqui é algo que, como eu falei, você trabalhou duro, arduamente, com afinco, até mesmo se sobrecarregando em alguns momentos, estando exaustos, carregando fardos, não só seus, mas dos outros. Mas mesmo assim você foi à luta, você seguiu em frente, você continuou avançando, continuou fazendo o que tinha que ser feito. E por isso agora vem a recompensa dos seus esforços, da sua perseverança, da sua dedicação, do seu empenho em algo. Em algum sonho, em algum projeto, meta, objetivo, trabalho. Como eu falei, 9 de paus. Só confirmando. Vocês realmente muito cansados, no limite, mas superando desafios, obstáculos, mas resistindo. Houve muita resiliência da sua parte, muita firmeza, obstinação. Mesmo com todo o caos externo, com todos os desafios que se colocaram no seu caminho, com tudo conspirando contra e tentando te atrapalhar, te atrasar ou te impedir, você continuou. Apesar do cansaço, apesar das montanhas e das pedras no caminho, apesar de, em alguns momentos, você até mesmo pensar em desistir, mesmo assim, mesmo com tudo isso, com todos esses pesares, você continuou e resistiu. Você sobreviveu ao processo. E por isso, essa colheita, essa recompensa, essa conquista chega para você neste mês. Após muita luta, muita batalha, muito trabalho, dedicação. E aqui embaixo, o imperador. Vocês agiram com razão, com lógica, com estratégia e conseguiram ou conseguirão vencer. Aqui vocês estão construindo um império. Vocês estão construindo algo muito grande. Algo muito maior do que vocês. Até mesmo do que você possa imaginar. Vai além. Mesmo que no fundo você tenha consciência, você ainda não consegue mensurar o tamanho disso, a importância disso. Há um trabalho aqui que está sendo desenvolvido por você e realizado arduamente, que ganhará proporções extraordinárias. Ganhará prestígio, respeito, visibilidade. Você será autoridade em algum assunto que você está estudando, trabalhando, desenvolvendo. Alguns aqui do signo de Gêmeos sendo pioneiros nesse assunto, nesse ramo de atividade, nessa carreira. Vocês estão estruturando um negócio muito promissor. Uma empresa muito sólida, muito firme, com bases, com estruturas fincadas na terra e criando raízes, que futuramente será o seu império. Será a construção e a conclusão dessa grandeza. Que é isso que você está construindo. Aqui você tem o domínio e a maestria sobre algo. São vocês, de fato, construindo alicerces muito fortes, muito seguros, com organização, com regras, com racionalidade. Vocês são do elemento ar. Então, nada mais coerente do que vocês seguirem o intelecto, o raciocínio, a razão, a lógica. Mas, além disso, você está unindo, aqui com o pajem de copas, você está unindo essa parte mental com o emocional, com o coração e principalmente com a sua intuição. Então aqui você uniu o melhor dos dois mundos, o mental, o racional, com o coração e a intuição.
você conseguiu ultrapassar barreiras, superar dificuldades. E por isso, essa conquista. E aqui um 9 de copas. Sonhos realizados. Muita abundância no seu caminho. Realização de sonhos, de desejos. Muita fartura, felicidade, contentamento, ostentação, abundância mesmo. E aqui com a roda da fortuna, a sorte ao seu favor, o destino do seu lado. Se você estava se sentindo atrasado ou azarado, isso mudando completamente. Você saindo de um ponto A para um ponto B. Saindo de um status baixo, de um patamar baixo e ascendendo, principalmente no profissional, na sua carreira. Um progresso e uma expansão grandiosa aqui para vocês. E agora eu entendo por que saíram 3 vezes o número 8 para vocês. O número 8 que significa poder, abundância, influência, honra, autoafirmação, liderança, respeito, consolidação de algo, da sua marca pessoal, do seu nome, da sua empresa, do seu trabalho. Tudo a ver com o imperador e com o 4 de paus. Alguns aqui abrindo o seu CNPJ ou expandindo a sua empresa, se mudando para um escritório maior, alugando um espaço, um estúdio maior e melhor em um bairro nobre. São vocês expandindo o seu negócio, a sua empresa, a sua marca, e não de maneira frívola, rápida ou passageira, mas com bases e alicerces fortes, fincados, estruturados. Alguns aqui trabalham com sistemas. Então existe algo aqui que irá crescer exponencialmente, de maneira grandiosa. Algo que garantirá o seu futuro, o seu conforto material, a sua dignidade, a sua qualidade de vida, a sua estabilidade e segurança financeira. Algo realmente muito sólido, muito firme, estruturado. E que irá perdurar. Como eu falei, não é algo passageiro. Me lembrei até daquele ditado de tudo que vem fácil, vai fácil. Tudo que conquistamos de forma muito rápida e muito fácil, a gente gasta rapidamente, a gente perde muito facilmente, porque veio até nós de forma rápida e fácil. E não é o seu caso aqui. Aqui você está demorando num progresso lento, porém consistente, a realizar e desenvolver algo, porém isso criando raízes. E crescendo cada vez mais, com constância, com frequência, com consistência ao longo dos anos. Algo que irá garantir o seu futuro. E aqui como lição a ser aprendida por vocês nesses próximos dias, o 8 de espadas. Você precisa ter mais autoconfiança. Aprender a desenvolver. Talvez você cresceu em um ambiente que não favoreceu o desenvolvimento dessa virtude, dessa qualidade, desse traço de personalidade carismática, magnética, autoconfiante. Você cresceu em um ambiente, você teve uma infância, ou as suas influências, principalmente na infância, que é quando a gente começa a desenvolver e afirmar a nossa personalidade, a partir dos 7 anos mais ou menos, você não teve referências de autoconfiança, você não teve referências de pessoas de poder, autoridade, influência, liderança, honra. Então a falta desses exemplos na sua vida também contribuiu para que você se tornasse um adulto que não acredita em si, que não acredita naquilo que faz. Então aqui eu vejo Gêmeos
com um potencial gigantesco, extraordinário, porém com a necessidade urgente de acreditar em si, de ter mais autoconfiança, de ter mais coragem para agir com liberdade, com autoexpressão, com autoafirmação. E isso pode parecer bobo, pequeno, mas tem a possibilidade de colocar tudo a perder se você não desenvolver logo essas virtudes. Para alguns, você precisa sair de uma posição de vítima, de uma ilusão de aprisionamento, de achar que você está de pés e mãos atados, que você está impedido na vida, que você não consegue ver além, de achar que não tem saída, de que o externo, pessoas, circunstâncias, o universo, está contra você, está te atrasando, está te passando a perna, está te atrapalhando no seu processo. E tudo isso se trata de armadilhas mentais. A sua mente mente para você o tempo todo. É o ego, que é medroso, que é controlador por conta do excesso de medo. Quanto mais medo, mais controle. Então aqui o seu mental, lembra que eu falei, vocês são do signo de ar e tem esse mental muito aguçado, muito aprimorado? Então, aqui o seu mental está te auto-sabotando. Você tem tudo para ter um sucesso grandioso. Mas essa limitação autoimposta por você, através de pensamentos negativos, de crenças limitantes, de padrões repetitivos, que podem ser conscientes ou inconscientes, estão boicotando o seu sucesso. Então você pode acreditar que é o externo que está te atrapalhando, te impedindo, te causando infortúnios, obstáculos, aborrecimentos, mas na verdade, é tudo criação e ilusão mental. Até mesmo de um padrão repetitivo de vitimização. De sempre achar que eu estou sendo atacada, de que eu estou sendo prejudicada, não estou sendo favorecida, não estou sendo ajudada, até mesmo pela espiritualidade, estou à margem da sociedade, à margem do espiritual, à margem da minha família. Agora eu entendo por que saiu a carta do imperador. Você precisa adotar uma nova postura, um novo posicionamento de vida. Você precisa se autoafirmar e se responsabilizar pelos seus atos e pelas consequências deles. Pare de focar tanto no externo, nos outros, no alheio, e foque em você, foque na construção desse império, que tem tudo para dar muito certo. Não invista energia e atenção no alheio, no externo. É momento de você olhar para si, para dentro. Aqui também você precisa romper e quebrar um hábito de limitações, de restrições, de pensamentos restritivos que podam, que cortam as suas asas. Então, quando você está tentando voar, você está ganhando altitude, aí vem um pensamento que vai lá e corta e te joga para baixo. Parar de dar desculpas para o seu sucesso, para a sua prosperidade. De justificar o que não é para ser justificado. É para ser feito, é para ser realizado. Não se coloque mais limites. E aqui saiu a carta do mundo, que é outra carta magnífica. Então percebe, só arcano maravilhoso aqui para você. Você está prestes a concluir. Lembra que eu falei da conclusão bem-sucedida de um projeto?
Só veio confirmando. Você está prestes a concluir um projeto, um trabalho, uma lição kármica, um aprendizado, uma transformação espiritual que irá te colocar nas nuvens, que irá te gerar uma plenitude. É você tendo a vitória nas suas mãos. Você se sentindo completo, íntegro. E de novo, celebrando a conquista de algo, a realização, a conclusão, a finalização de algo que representou para você uma longa jornada. Um aprendizado doloroso, desafiador, que te colocou à prova, mas que você irá conseguir. Sem dúvidas. 6 de paus. Não tenho mais nem o que dizer, né? Sucesso absoluto, reconhecimento público, ganhos, avanço, triunfo, liderança e orgulho. Aquele orgulho positivo de ter conseguido algo, de um bom trabalho, de um trabalho bem feito. Eu não sei o que vocês estão fazendo, planejando, desenvolvendo, mas é algo grandioso e que vai te gerar muito sucesso. Reconhecimento irá te colocar numa posição de liderança, de cargo alto, de exemplo, de influência, tudo a ver com o significado do número 8, poder, honra, respeito, prestígio. E como eu falei, você subindo de patamar, de status, mudando de vida. Só precisa ficar atento a esse padrão de limitação, de pensamentos restritivos, de posição de vítima e de focar demais no externo. Colocar atenção ao alheio. Vou fazer aqui um 10 de ouros. Como eu falei, estabilidade, segurança financeira, conforto material, qualidade de vida, você chegando no ápice. É aquela sensação de vencer na vida, sabe? De conseguir. É isso. Cheguei onde eu queria. Conquistei o que me faltava. Por isso esse sentimento de completude, de plenitude, de satisfação, integridade que a gente viu com a carta do mundo. É o fim de uma jornada árdua, desafiadora e de superação. A carta do mundo é o último arcano maior. Então foi um longo trajeto, uma longa caminhada até aqui. E aqui embaixo um 10 de copas, olha só. 10 de ouros, 10 de copas. Aqui também para alguns vocês sonham em construir uma família, em se casar, ter filhos, ter uma família grande com cachorro, gato. Veio 3 cartas com esse significado de família para vocês, então isso tem um valor para você, tem um significado, tem uma relevância para aqueles que já têm essa família construída, sólida, enraizada. Você sonha em dar mais qualidade de vida para eles. Você sonha viajar o mundo com eles, ir para uma casa melhor, maior, como eu falei, se mudar para um estado que para você é melhor viver lá, ou para um país. Você sonha em ver a sua família tendo conforto material, tendo um bom plano de saúde, podendo usufruir de uma boa casa, de um bom carro, podendo viajar 2, 3 vezes no ano, ir para Disney, sabe assim? E para aqueles que ainda não construíram a sua família, você sonha nessa construção. Sonha em se casar, sonha em ter filhos. E vocês conseguindo construir esse lar feliz, essa vida familiar feliz, abençoada, próspera,
abundante, completa, plena. E aqui, como influência positiva para vocês, o 8 de copas. São vocês desejando seguir em frente e fazendo isso. São vocês buscando por algo mais significativo, por algo maior, mais relevante. E a partir disso, tendo um crescimento espiritual e emocional. Aqui vocês irão virar as costas e abandonar padrões, hábitos, comportamentos, posicionamentos que vocês até então tinham e que só te prejudicava, só te atrasava e que tem tudo a ver com o 8 de espadas, né? São vocês abandonando e deixando para trás tudo aquilo que não te serve mais, tudo aquilo que não é prioridade na sua vida, aquilo que não te agrega, que não soma, que não contribui para esse império, para a construção desse legado. É isso, vocês estão construindo um legado, uma herança, até mesmo para os seus filhos, ou uma herança que irá se manter e perdurar no mundo. Vocês querem algo maior. Lembra que eu falei no início? Algo maior que vocês? São vocês unindo o espiritual / emocional e o material. Como é que eu construo e faço prosperidade e abundância sem fugir e sem corromper os meus princípios e valores? Eu posso ser muito bem paga pelo meu trabalho, eu posso ser próspera, eu posso ser rica, milionária, fazendo algo útil, de valor, entregando e agregando valor no mundo, influenciando de forma positiva as pessoas, entregando o meu melhor, fazendo o que eu amo e ao mesmo tempo curtindo e aproveitando o melhor da vida, com muito conforto, com muita qualidade. Então aqui é você deixando para trás e abandonando algo, virando as costas para algo e seguindo em frente. Há um chamado espiritual e você irá segui-lo. Alguns aqui também fazendo uma viagem, um retiro espiritual, ou como eu falei, se mudando de casa, de cidade, de estado, de país. Então, para uns é uma mudança física e para outros é uma mudança emocional, espiritual, comportamental. Rei de espadas. Novamente a razão, a lógica, o mental. Aqui vocês irão cortar tudo o que não lhe serve mais. Tudo o que te atrasa, o que te impede de avançar e progredir materialmente, emocional e espiritualmente. Que por um tempo até te serviu, até significou algo, mas que agora não significa mais. Já cumpriu o que tinha que cumprir. Já teve o seu papel na sua vida, mas que agora você está em outra fase, com outra mentalidade, com outra postura. Então é você sendo implacável em finalizar e abandonar relações, comportamentos, mentalidade, hábitos que só te prejudica e que te afasta desse sucesso que a gente viu aqui. Você deseja ser respeitado, ser honrado, prestigiado, reconhecido pelo seu trabalho, por quem você é, e deixar um legado, uma herança aqui nesse planeta. E por isso você está agindo de maneira racional e lógica, ignorando até as emoções e prezando e priorizando mais a sua razão. E você faz muito bem em adotar essa postura, porque aqui, se você der muita voz a pensamentos restritivos, a crenças limitantes, a negatividade e as suas emoções confusas,
você se perde no meio do caminho. Você desfoca naquilo que precisa realmente da sua atenção, da sua energia. Então, seja o mais lógico possível, o mais racional possível. E aqui com o 9 de ouros, se priorize. Priorize os seus desejos, os seus objetivos, os seus sonhos, a sua independência, aquilo que você quer, que você sonha. Se coloque em primeiro lugar nesses próximos dias, com disciplina e mirando na sua autorrealização. E com influências negativas, o 3 de espadas. Bom, aqui algo te abalou, te gerou uma grande tristeza, uma decepção, frustração, mágoa. Te gerou uma dor emocional, conflitos internos ou externos. E essa dor emocional está influenciando negativamente no seu sucesso, na construção desse império. Então algo aconteceu aqui que te gatilhou a essa tristeza, a essa mágoa. Para alguns pode ter sido uma separação dolorosa, conflituosa. Para outros, a revelação de uma traição, a decepção de alguém, a frustração de algo que você esperou que acontecesse, não ocorreu do jeito que você imaginou e idealizou. Então, encaixe na sua realidade. Para cada um motivo diferente. A roda da fortuna. Aqui para alguns vocês esperavam que algo avançasse rapidamente, repentinamente. Esperavam que a sua sorte fosse mudar de maneira mágica, rápida, de que um trabalho, um projeto ou uma relação se desenvolvesse e progredisse rapidamente. E não foi isso que aconteceu. E isso te frustrou, te decepcionou e te gerou essa tristeza. E aqui é a carta do julgamento. É algo que vai além do seu controle. Está acima de você. Você não tem como medir, controlar. Aqui a única coisa que você pode fazer é ter paciência. É esperar o tempo certo das coisas, agir com cautela, com prudência, avaliar e revisar as suas ações passadas, o que você errou, o que você acertou, colocar na balança e aprender com o passado, aprender com as experiências, reavaliar a sua vida, as suas ações, os seus pensamentos. E aqui é a carta da lua. Essa tristeza é ocasionada por gatilhos mentais e emocionais inconscientes. Medos, inseguranças, dúvidas, paranoias, ansiedades que você cria, historinhas mentais que você cria por conta dessa ansiedade, por conta do medo, da falta de autoconfiança, de ilusões, de autoenganos. E para alguns do signo de Gêmeos, isso sendo até mesmo um transtorno, se manifestando como um transtorno mental, de variadas formas. TDAH, bipolaridade, borderline, ansiedade generalizada, pânico, depressão, toque, enfim. Para cada um, irá se manifestar de um jeito. E isso não vem de agora. É algo que vem lá de trás, de vidas e vidas, e que pode representar até mesmo uma lição kármica, um aprendizado kármico, que você veio nesta vida tratar, aprender, melhorar e se curar, se recuperar. Agora eu entendo, há um padrão aqui negativo que vem se repetindo vida após vida,
de medos, inseguranças, ilusões, autoenganos, descrença de si, falta de autoconfiança e principalmente uma tristeza que você carrega na alma. Um vazio profundo que mais uma vez você veio nessa vida curar, preencher. Página de Copas. Alguma ferida emocional da sua criança interior. Algum trauma de infância. Algo que te feriu, te traumatizou, te marcou negativamente na infância desta vida. Ou algo que feriu a sua criança interior e que vem ferindo há muitas vidas. Vocês podem ter sido crianças muito sensíveis, intuitivas, com um coração gigantesco, românticas, artísticas, apaixonadas, intensas. As de espadas. E me parece que as pessoas ao seu redor, na sua família, ou na escola, no seu convívio no geral, não soube lidar com a sua sensibilidade, com a sua profundidade. Foram cortantes com você, ignoraram. Para alguns vocês foram abandonados na infância, fisicamente ou emocionalmente. Não tiveram responsabilidade afetiva, emocional com vocês. Quando crianças, foram rudes, foram ríspidos, rígidos, frios, distantes. E isso reverbera ainda hoje em você. E talvez por isso a sua insegurança, por isso esse medo de agir. Por isso essa falta de autoconfiança. Porque quando você mais precisou, quem você amava ou quem você esperava te ajudar, te auxiliar, não fez. Negligenciou essa parte afetiva, amorosa, de acolhimento, de carinho mesmo, de responsabilidade emocional, de colo, alento. Então, como você não teve isso na infância, hoje você se torna um adulto vulnerável, que por alguns momentos se coloca numa posição de vítima, que se retrai, que se limita, que se sente inseguro, indefeso, desprotegido, e um vazio muito grande no peito, uma tristeza emocional, como se faltasse algo. O que na verdade faltou. Faltou amor, faltou sensibilidade, faltou acolhimento, presença, faltou também comunicação. Você teve que lidar com as suas emoções sozinho, sozinha. Alguns aqui se sentindo muito sozinhos. Não tinham com quem conversar, desabafar, compartilhar as emoções. E aí foi internalizando tudo, embotando tudo. Todo esse mar, esse oceano de emoções, toda essa profundidade, essa intensidade você teve que engolir. Engolir o choro, engolir o desabafo, a conversa que você precisava. Fechar o seu coração quando ele era enorme e grandioso. Cancelar a sua intuição quando ela gritava. Vocês tiveram que cortar a sua sensibilidade, esse seu lado apaixonado, poético, artístico. E aqui os 5 de ouros. Uma carência, uma falta
uma escassez material e emocional. E também de estrutura. Alguns aqui tiveram lares, viveram em lares e cresceram em famílias desestruturadas. Muito simples, com muita falta de recursos, de amor, e um 10 de paus. Tendo que lidar com a família, tendo que lidar com afazeres domésticos sozinha, tendo que cuidar de irmãos, dos pais, dos avós, ou então de algum familiar com alguma necessidade especial, e isso te sobrecarregando. Vocês se sentem como se a sua infância tivesse sido roubada de você. Vocês não puderam vivenciar essa fase por conta das obrigações, das responsabilidades que vocês tiveram que cumprir naquela época. Então a sua criança interior clama por viver, por ser quem é, em essência. Clama hoje porque na época ela não pôde se expressar, ela teve que banir, se ocultar, se restringir para poder cumprir com tarefas, afazeres, responsabilidades e obrigações. E eu comecei até a sentir um peso nas costas. É isso, é o peso da obrigação, a sobrecarga, o cansaço, a exaustão. Alguns aqui tiveram que trabalhar muito cedo, tiveram que ser pai e mãe dos irmãos, ou o próprio pai ou a própria mãe do seu pai, da sua mãe, invertendo os papéis, quando na verdade eram eles que deveriam cuidar de você, mas por questões kármicas e acordadas espiritualmente entre vocês, você teve que inverter os papéis e você foi a mãe da sua mãe, ou você foi o pai do seu pai. Você teve que cuidar deles, ou dos seus avós, ou de alguém que precisou desse auxílio. E enquanto você cuidava de todo mundo, quem é que cuidava de você, né? Ninguém. Você mesmo que tinha que cuidar de si. Ou não. Ou você se abandonou para ter tempo e energia para cuidar dos outros. E aí não sobrava para você. E por isso que isso reflete até hoje. Até hoje você meio que se abandona, se deixa de lado, desacredita em quem se é, no que se pode construir. Mas aqui há um futuro lindíssimo, grandioso, próspero e abundante. E de muita plenitude, satisfação emocional e material para você. Então procure ajuda terapêutica, psicanalítica, para curar essas feridas emocionais do passado, desta vida e de outras. Se puder e se quiser, faça regressões com responsáveis confiáveis de vidas passadas para vocês curarem e se recuperarem dessa dor emocional, desse vazio, dessa tristeza, e também para vocês entenderem os padrões, as repetições, os ciclos, os porquês de algumas coisas terem acontecido do jeito que aconteceram, de algumas coisas terem sido da forma que foram. Para vocês será libertador entender o porquê de algo, o significado, o sentido de algo, até para o seu próprio caminho, para a sua própria libertação. Aqui há necessidade também de você perdoar a si mesmo e aos outros. E esses outros podem ser os seus pais, os seus familiares, irmãos, pessoas do seu convívio que contribuíram direta ou indiretamente para que essa dor ou para que esses gatilhos viessem à tona, tanto na sua infância, adolescência, quanto agora. Então perdoe a si e a eles. Tudo está certo. Nada está fora do lugar. O universo é perfeitamente justo. O caos serve à ordem. Então, mesmo quando tudo parece bagunçado, caótico, desordenado, no final está servindo
a ordem cósmica. Tá certo? E como conselho, o 8 de ouros. Bom, agora é momento de você se dedicar ao seu trabalho, à sua carreira, ao seu dom, suas habilidades, talentos e capacidades, aos estudos. Volte a estudar, volte a fazer cursos, faça uma pós, um mestrado, um doutorado. Vai estudar novos idiomas, aprender novas coisas, cursos de hobbies, não só de aprofundamento e especializações, mas também hobbies. Pintura, canto, dança, um instrumento, piano, violino, um idioma, como eu falei. Aqui você precisa aprender tudo o que há para saber sobre um assunto. Lembra que eu falei que vocês têm o domínio sobre um ramo, um assunto, uma atividade, e que a partir disso você irá construir o seu império? Pois bem, agora é hora de você se dedicar a esse assunto, se especializar, se aprofundar e saber tudo o que você puder saber, como conhecimento, como informação, para você ficar craque nisso, para você ter o domínio, poder participar de podcasts, poder participar de entrevistas, poder falar sobre, criar conteúdo. Seja um especialista, se aprofunde, não tenha pena de estudar aqui. E pode ter certeza que tudo aquilo que você estudar, que você se empenhar, se esforçar para ser melhor a cada dia, vai ser recompensado. Aqui vocês são extremamente competentes. Então, o conselho é esse: estudar, se dedicar, focar também nos detalhes, aperfeiçoando alguma técnica, algum trabalho, algum projeto. Preste atenção nos detalhes e foco na meta. Mire nos objetivos, naquilo que você quer alcançar, quer conquistar, realizar, que você vai conseguir. Faça um mapa mental de visualização, pode ser um mural físico com fotos, imagens, ou no próprio celular, pode ser uma lista no Notion, pode ser uma agenda física em que você anota, escreve, um planner. Então, são as mais variadas formas possíveis que você pode fazer esse mapa de visualização, de lei da atração, onde você visualiza ali todos os dias tudo aquilo que você quer alcançar. Então, por exemplo, no mural, você coloca imagens daquele carro X que você quer comprar, daquela casa, da cidade, do estado, do país que você quer morar um dia, do condomínio que você quer fazer parte, ser um morador, do relacionamento ou do perfil de pessoa que você deseja se casar, ter filhos. E aí você monta esse mapa mental com imagens que representam o seu sucesso profissional, emocional, nas relações. Tá certo? E aqui caiu bem um 3 de ouros, que tem tudo a ver. É você sendo reconhecido publicamente, tendo visibilidade, popularidade e sendo recompensado também pelos seus talentos, pelos seus dons, suas habilidades. Você também podendo trabalhar em equipe, você mais 2 pessoas, e você se destacando dentro desse projeto, dentro dessa empresa, desse escritório, desse grupo. Mas aqui ambas as cartas estão, um está estudando e o outro está manuseando, trabalhando artesanalmente. Então é hora de você aperfeiçoar algo. Não é porque a gente tem habilidade e talento em algo que não devemos estudar, especializar e se dedicar a ele. Aí é que a gente tem que arregaçar as mangas e colocar a mão na massa para fazer acontecer e para deixar isso o mais incrível possível. A prática leva à perfeição. Então repita várias vezes e a cada repetição você melhora. Você estuda mais, você faz mais. Você vai lapidando com uma peça de mármore, em que você tira os excessos e no final fica aquela obra maravilhosa. E aqui ela está trabalhando numa vidraçaria, né? Perfeito. Então alguns aqui podem ser artesãos, trabalhar com arte,
ou algum trabalho manual, ou trabalharem com o intelecto, criação de conteúdo, serem professores, pedagogos, terapeutas. Então, seja lá qual for a sua profissão, o seu ramo, dedique-se a ele e aperfeiçoe. Rei de Copas, siga a sua intuição, o seu coração, a sua emoção. O que ela está tentando te dizer? O que o seu coração está te guiando, orientando a fazer? E olha só o tamanho da chama da vela. Agora que eu vi, meu Deus, está enorme. Está enorme. Agora eu entendo porque o Rei de Copas. Aqui você trabalha com o que ama. Você é apaixonado por algo. Você ama fazer algo. E é esse o diferencial. É isso que vai te colocar no topo. É se dedicar a algo que a sua alma vibra, que a sua chama interna queima, que o seu coração queima ardentemente. Por isso, a busca e esse chamado espiritual, a busca por algo mais significativo. Você quer trabalhar com algo que transforme, que toque vidas, que influencia pessoas, que cura. E é esse o diferencial, é trabalhar com o que ama. Para que assim você não precise trabalhar nunca mais, como disse o nosso mestre Confúcio. E vamos agora ao seu conselho final, Gêmeos. Conselho final para o signo de Gêmeos. E já caiu. Eu ainda não cortei, mas eu vou aceitar. Assertividade. Por isso que ela caiu tão assertiva e direta, né? Não esperou nem eu cortar as cartas, ela já pulou. Esta situação pode ser curada com gentileza e amor, como você pediu, mas também precisamos da sua força e sinceridade com as outras pessoas envolvidas. Estaremos ao seu lado enquanto você expressa a sua verdade, dando-lhe força e guiando suas palavras. Olha só, tudo a ver com a carta do 3 de espadas que eu falei para vocês, do perdão e da compreensão dos fatos, o entendimento do porquê de algumas coisas terem acontecido. Pois bem, essa situação pode ser curada com gentileza e amor. E os anjos, juntamente com o seu anjo da guarda, estão te ajudando nesse processo. Assertividade, como eu falei, vocês muito racionais, lógicos, mentais e focados, determinados em atingir um sucesso e uma ascensão profissional, emocional. E olha só a tradução dessa carta, tudo a ver com o 8 de espadas que eu falei para vocês. Esta carta apareceu porque você estava perguntando sobre uma situação em que se sentiu vitimizado. Os anjos estão dizendo que a situação só pode ser retificada se você comunicar claramente suas necessidades e expectativas aos outros. É possível ser angelical e assertivo se você invocar os anjos por coragem e orientação sempre que pretender falar a sua verdade. Com a prática, a assertividade amorosa se torna mais fácil. Encare a situação diretamente. Leia um livro ou faça um curso sobre treinamento de assertividade. Substitua o comportamento agressivo ou passivo-agressivo por assertividade. Lide com o conflito com honestidade e amor. Diga a verdade para si mesmo e para os outros. Esta situação é uma oportunidade de crescimento pessoal e espiritual. Lembra que eu falei que se tratava de uma lição e de um aprendizado kármico e, portanto, espiritual? Pois bem, aqui me veio muito, como a gente viu no 8 de ouros, vocês podendo fazer um curso sobre comunicação não violenta. Seria muito bom para vocês que estão nessa fase de voltar a estudar, de se aperfeiçoarem, de se lançarem em novos cursos. Seria um bom curso para vocês de comunicação não violenta. Aqui os anjos pedem para que você tenha
assertividade na comunicação, porém com amorosidade, e não uma comunicação sincericida, agressiva ou passiva-agressiva. Então você pode se comunicar assertivamente, de forma direta, clara, mas sem violência, sem agressividade, comunicando aquilo que você deseja aos outros e as suas necessidades emocionais. Vamos ver o que mais para vocês, Gêmeos. Mensagem final para o signo de Gêmeos. Tome uma atitude. Chegou a hora de agir. Seus anjos estão esperando que você dê o próximo passo para que eles possam ajudá-lo no caminho para os seus sonhos. Acabe com a procrastinação e a incerteza. No seu coração você sabe o que fazer. Vá em frente. Esteja focado na carreira, em relacionamentos ou em algum outro assunto. A realização de seus desejos não vai simplesmente cair no seu colo. Você deve estar ativamente focado na busca do que deseja. E olha que na leitura de vocês eu acho que eu falei focado, focar umas 10 vezes. É isso, só confirmando. Foco, determinação e mirar nos seus objetivos, nos seus sonhos, nas suas metas, naquilo que você quer conquistar e realizar. E dê o primeiro passo. Chega de incertezas, de medos, de ilusões, auto-enganos, falta de autoconfiança, como a gente viu aqui com o 8 de espadas. Então, Gêmeos, essa foi a mensagem de hoje para vocês. Espero que tenham gostado. Gratidão por sua presença aqui. Que a paz do nosso Mestre Jesus esteja sempre com você. E eu te encontro na sua próxima leitura. Tchau, tchau.